aonde a gente vem, né? Aonde estávamos da Petro há um tempo atrás e para onde, como estamos agora e para onde vamos. Para quem não sabe, então, a Petro é a gigante petroleira aqui do Brasil, né, do ramo de exploração e produção e refino de petróleo. A Petro, há uns anos atrás, então, quando a gente fala ali mais ou menos de 2013, 14, foi um momento conturbado para a Petro, tanto do ponto de vista micro, então a empresa teve uns problemas de alocação de capital, então alguns projetos mal executados que gastaram muito, tiraram muito valor da empresa e do acionista, e também um cenário macro mais difícil, por conta da queda do barril do petróleo. Então, o barril do petróleo acelerou muito na década de 2000 por conta do crescimento chinês. Então, a China crescia a taxas absurdas ao ano, e ela demandava muito petróleo para esse crescimento. O mundo acabou surfando um preço de barril de petróleo mais alto. Como a Petro vende petróleo, quanto mais caro o preço do barril, melhor para ela. Então, como o preço do barril estava muito caro por conta da demanda chinesa, as petroleiras surfaram uma década de 2000 muito boa. Em 2010 a 2020, com o arrefecimento da economia chinesa e por outros motivos, a gente teve um menor preço para o barril do petróleo, e isso também ocasionou problemas para a Petro. Então, em 2015 e 2016, a ação chegou a bater R$4, ela realmente esteve em apuros. A Petro chegou a ser a empresa de maior dívida nominal do mundo, sem ser a maior empresa do mundo, o que era um problema. Muitas pessoas acharam que a Petro acabaria, mas ela conseguiu se recuperar, principalmente a partir ali de 2017. Né? E como estamos hoje na Petro? Né? Então, a Petro, o que ela foi fazendo? Ela desinvestiu de vários ativos que não eram core para ela. Então, ela foi vendendo refinarias, campos de exploração pequenos que ela tinha aqui em terra, que produziam 20 mil barris dia, 25 mil barris dia. Quando a gente olha a Petro, hoje ela faz 3 milhões de barris num dia. Então, abrir mão de um campinho que faz 15 mil, 20 mil, para ela é bom. Ela se livra ali de um campo que produz pouco e que dá muito trabalho. Então, ela começou a fazer desinvestimentos em campos não estratégicos e começou a focar no pré-sal. O pré-sal, por quê? Ele tem um custo de extração menor. Hoje, o custo de extração no barril de petróleo no pré-sal é $6, mais ou menos, contra campos em terra, que a gente chama onshore, que dá mais ou menos 12, é o dobro. Então, ela extrai a um preço mais barato e ela domina essa exploração. Então, ela tem uma vantagem competitiva ali, ela está focando os esforços dela nisso. Então, ela conseguiu desalavancar, ou seja, ela reduziu bastante o endividamento. Estou mostrando aqui, ó. Então, como vocês podem ver, vou pegar em 5 anos, né? A cotação do papel, ó. Então, a Petro saiu aqui em 2017, estava R$8 aqui no canto da tela. Hoje, ela já disparou, foi para aqui perto já de 30. Hoje, ela negocia sempre nessa faixa aí de 25 a R$35. A questão que eu falei do endividamento. Então, vamos pegar aqui, ó, dívida líquida por EBIT. Quando a gente pega, ó o que aconteceu com o endividamento da Petro aqui em 2016. Chegou a ser de 19 vezes o EBITDA dela. O que isso significa? O valor que a Petro tinha de dívida equivalia a 19 vezes o que ela gerava de lucro operacional, o que é muito alto, tá, pessoal? Dizem assim, só para vocês terem uma noção, quando passa de 3 vezes esse valor, dívida líquida EBITDA 3 vezes, já é considerado alto. Imagina 19. Né? Então, ela fez todo esse caminho aqui, saindo de 19 vezes até 0,8. Então, praticamente hoje ela tem a dívida bem controlada, bem sanada, justamente por conta disso. Então, teve ajudas externas. Então, o preço do barril do petróleo subiu depois, quando estourou o corona, né? Quando teve o corona, o preço caiu muito. Só que por conta do investimento que vários países fizeram, o preço do barril de petróleo subiu de novo e a Petro se aproveitou disso. Então, ela desalavancou, que chama, ela reduziu o endividamento dela, até bater um endividamento bem confortável aqui. Começou a desinvestir de ativos que não eram estratégicos para ela, como eu falei. E, como ela não tem muito o que fazer com esse dinheiro, já que ela está desinvestindo de algumas coisas e não investindo em outras, ela está distribuindo isso na forma de dividendos. Então, hoje a gente tem uma empresa que paga, pegar aqui, ó, em 5 anos, olha a distribuição de dividendos dela, pessoal. Quando você pega aqui, ó, de 2021 para frente, né, quando o barril do petróleo acelera, olha o quanto ela distribui, tá? É formidável, né? Então você vê, antes ela não distribuía nada, até porque não tinha, aqui ela passou a distribuir muito, então ela é uma grande pagadora de dividendos e proventos, né? Então, que é por isso que a gente tem esse número que salta aos olhos de dividend yield. A gente está falando de uma empresa que pagou mais de 60% do valor de mercado dela em dividendos nos últimos 12 meses, né?
Então a gente saiu de uma empresa que não pagou nada em dividendos aqui, até porque tinha uma dívida muito grande, e ela saiu para aqui, quase 20% em 2021 e 62% agora nos últimos 12 meses em distribuição de rendimentos. Justamente porque o barril de petróleo subiu, está na casa de $100 agora, né? $100 mais ou menos o preço do barril do petróleo. A Petro gera um fluxo de caixa muito grande. Ela não tem o que fazer com esse fluxo, ela não vai investir em nenhum projeto, ela não vai expandir para nada, ela já é uma empresa madura, então ela distribui na forma de proventos. Tá? É uma empresa que distribui bastante proventos, é uma empresa que reduziu bastante o seu endividamento, ela gera um fluxo de caixa muito grande, e hoje é uma empresa, uma excelente pagadora de dividendos e proventos. Agora, para onde a gente vai para frente? Acho que esse é o principal. Né? Então, falei do para trás e o presente, onde iremos para frente? Acho que existe um receio do mercado sempre quando há uma troca de político, né? Então, uma troca da condução política do país, empresas estatais tendem a sofrer. Aqui, acho que é importante fazer algumas considerações. Primeiro, hoje, sempre quando você vai olhar uma estatal, tá, galera? É importante vocês olharem sempre três. Claro que tem vários pontos que devem ser analisados, mas três principais pontos que valem a pena ser olhados, que é o resultado histórico. Então, qual que é o histórico de resultados daquela empresa? Então, como que ela está sendo conduzida? O que ela está gerando de resultado? Como que ela está sendo administrada? É importante você olhar a geração de resultado. O segundo ponto é a governança corporativa. Então, essa empresa tem amarras, como que é a governança dela? Ela tem proteções em estatuto, lei das estatais, então ela tem uma governança bem feita. Para quem não entende, governança corporativa como é a composição da empresa em termos de cargos, estatutos, normas, regras. Então, ela é uma empresa bem gerida, né? Ela tem uma governança, ela tem regras claras sobre como ela deve ser gerida. E o terceiro ponto é a questão do pagamento de proventos. Então, uma empresa estatal, você ficar só refém da valorização do preço da ação pode ser perigoso. Então, é importante que a empresa estatal também pague algum nível de provento para o acionista ter uma remuneração. Ok? Então, vamos falar um pouco desses três pontos. Como vocês podem, então, o primeiro ponto, histórico de resultados. A gente passou aqui, a Petro nos últimos 5, 6 anos tem um histórico de resultados impecável. Né? Ela distribuiu rendimentos muito bons, desinvestiu de ativos que não eram estratégicos, reduziu bastante o endividamento, ela tem uma posição de caixa muito confortável, então é uma empresa que tem um resultado financeiro muito bem feito. Agora, segundo ponto, questão de governança. Hoje as estatais elas estão muito mais avançadas em termos de governança do que estavam há 10 anos, tá, pessoal? Então, hoje nós temos, por exemplo, a lei das estatais. A lei das estatais impede que, enfim, uma série de políticas possam ser feitas por conta de qualquer governo aqui, tá, pessoal? Seja governo A ou seja governo B, a lei das estatais veta, né? Então ela restringe uma série de comportamentos por parte do governo nas empresas estatais, o que é um baita avanço. Inclusive, em 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros, que houve um subsídio ao preço do combustível, e isso gerou uma perda de receita na Petro, o poder estatal, que é o governo, foi obrigado a ressarcir a Petro desse valor. Ou seja, você vê que é uma governança, é uma lei que funciona. Okay? E o próprio estatuto social dessas companhias avançou. Então, o estatuto social da Petro hoje é melhor do que era há 10 anos. O do Banco do Brasil, que nós vamos falar um pouquinho, também é melhor do que era há 10 anos. Então, a gente está diante de uma governança corporativa nas empresas estatais muito melhor. E a distribuição de proventos, eu não preciso nem falar, vocês estão vendo na tela. A Petro distribuiu quase 60% do valor de mercado dela em dividendos nos últimos 12 meses, então tem uma geração de valor para o acionista muito forte. Okay? Dito isso, então, o que eu vejo para frente? Justamente esses pontos que eu falei. Acho que o mercado precifica um risco muito grande por conta de um novo governo, dele ser um governo mais estatizante, um governo mais estatal, que poderia interferir mais na empresa e isso acabar atrapalhando os resultados. Na nossa visão aqui na Suno Asset, até por conta da posição que a Petro tem hoje, então
o resultado que ela tem, a empresa que ela é hoje, é muito difícil que um governo destrua a Petro em questão de 1 ano, 2 anos, tá, pessoal? É uma empresa muito bem gerida, ela tem amarras de governança muito bem feitas, e aqui eu digo que seja governo A, ou seja governo B, seja governo C, qualquer governo, tá, pessoal? Independente enfim, de quem seja. Então, é uma empresa que tem uma posição financeira muito confortável, tem amarras institucionais, tanto pela lei das estatais, quanto pelo próprio estatuto das companhias, muito bem desenhado, e existe um histórico, né? Então, à medida que a gente já teve um histórico complicado com essas empresas, é muito improvável que isso se repita para frente, até porque a gente já teve para trás, então é improvável que seja feito de novo o que foi feito no passado com essas empresas, ok? Então a gente entende que o risco não é tão grande assim de deter posições, né? Por isso que hoje no fundo a gente tem, e aqui eu falo em nome da gestão do Sunofia, tá, pessoal? Lembrando que esse daqui não é uma recomendação de compra, porque a sua política de investimentos, o seu perfil de investimento pode ser diferente daquilo que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando em nome da gestão do Sunofia, e como nós alocamos a carteira do fundo para os nossos cotistas. Então a gente tem posição sim em Petro, justamente porque acho que o mercado precifica um risco muito maior do que de fato possa acontecer, por conta de todos esses motivos que eu já elenquei aqui atrás, né? Então a gente fala de uma empresa, como vocês podem ver na tela, que negocia a 2 vezes EBITDA, né? Então a empresa inteira vale só 2 lucros operacionais que ela gerou, isso é bem baixo, né? Para quem não tem, para quem é novo, não conhece, isso é um valor bem baixo, então é uma empresa que está barata, ela vale só 94% do que ela tem no patrimônio líquido. Então, assim, acho que sobre todas as métricas que a gente olha, tá, em termos de geração de resultado, em valuation e riscos extrapolando para frente, acho que é um case muito bem controlado e a gente está tranquilo de deter essa posição.